Oi, Raíssa. Oi, Polly. Boa noite, gente. Oi, Carol. Oi, Pri. Você chegou. E aí? Deixa eu te chamar aqui, Pri. Tá muito escuro? Oi, Pri. Eu acho que É, tá muito em cima, né? Deixa eu tentar arrumar meu celular aqui. Acho que ficou melhor assim. E aí? Boa eita, tem noite. muitas mães de muitas viagens aqui nesse Tem. blog. Olha que Oi, legal. Thaís. Só gente boa. Até minha prima de Florianópolis está sabendo. É, tô vendo aí que tem uma parente sua mesmo. Tem várias. Que legal. Bem-vindas. Bem-vindas, todas, todos que estão aqui. Bom, a gente vai fazer então a segunda live, né, da nossa série Mães de Muitas Viagens. E a gente queria agora apresentar para vocês, né, essa mãe super especial, Priscila. Priscila eu conheci na minha época de faculdade, você lembra, Priscila? Lê. Conheci você e a Ju aí. Oi, Ju. É, Ju, Na boa noite. UNB. E aí, enfim, depois, né, a vida foi, cada uma tomou seu rumo e depois a gente se reencontrou porque você se tornou amiga da minha prima, da Raíssa. E a gente se reencontrou. Sim, Raíssa, antes de você. É. Foram tempos muito bons. Então se apresenta pra gente, Pri. Fala aí Então, um pouquinho da. eu sou Priscila, sou casada com o Murilo, sou dentista. Me formei lá na UNB, tenho 6 filhos. A Carolina, que é a sexta, está ainda na minha barriga. Estou com 38 semanas e 5 dias. A gente só Então, entrevista as grávidas assim, com 38 semanas. eu não sabia nem se eu ia ainda estar grávida, né, na live, É. mas eu tô, tá tudo bem. Ontem a gente fez exame, a Carolina tá ótima, ganhando peso. Então, eu tô aqui tranquila, esperando a hora dela. Então, o meu filho mais velho é o Miguel, ele tem 9 anos. Depois é a Sara, o Heitor, a Maria Rosa e o Leonardo. O Leonardo, ele tem 3 anos e meio, já vai fazer 4 anos em fevereiro. Então, deu uma distância boa. Entre os 5 primeiros, a distância é em média 1 ano e meio. Uhum. Então, bom, é uma Então são animação, bastante três alegria meninos aqui e em três casa. meninas? É intercalado, assim, é um Ah, planejamento estratégico familiar bem certinho. Então é um menino, uma menina, um menino, uma menina, e o último é menino, e agora a Carolina. ah, que legal. Difícil isso, né? Conseguir isso. É, Deus que manda, né? Pois é. Pri, você tem quanto tempo de casada? Tenho 10 anos de casada. Legal. Agora, dia 14, a gente faz 10 anos. Eu sou Parabéns, dentista e o Murilo é parabéns. professor de Legal. geografia. Que bom. Assim, a gente resolveu falar sobre parto nessa live porque a Suzana, né, fez um texto maravilhoso, assim, contando a história dela, né, que ela só teve cesáreas, né? A Raíssa também só teve cesáreas e teve agora o Júlio, né? O Júlio nasceu há pouquinhos dias e a gente recebeu muitas perguntas, né, das pessoas, assim, então é possível ter muitas cesáreas e tal, assim, porque existe um mito, né, de que só pode ter 3 cesáreas no máximo, assim, né? E a gente vê aí muitos exemplos de mães que tiveram que ter muitas cesáreas e puderam ter muitas cesáreas, né? Com Uhum. acompanhamento, né? Com cuidado e tudo.
E aí a gente resolveu também trazer a experiência de parto normal após cesárea, porque embora a gente possa ter muitas cesáreas, é importante a gente saber que seria bom evitar ter muitas cesáreas também, né? Assim, se a gente tem a possibilidade de ter um parto normal, que a gente possa tentar ter esse parto normal, né? E hoje Uhum. no Brasil não é fácil ter um parto normal, né? É. Então a gente vê muita gente assim, sofrendo com isso, porque quer ter um parto normal e não consegue ter um parto normal. Então a gente queria saber um pouco da sua história, porque você teve 3 cesáreas, né? Depois de um parto normal. Você conseguiu um parto normal depois de 3 cesáreas. Isso é raro, assim. Muitas mães, assim, eu já vi muitas mães que conseguiram depois de 2, né? Mas depois de 3 é uma coisa mais rara, assim. Então conta pra gente como é que foi seus partos, até esse parto normal, assim, como é que foi? Então, desde sempre, assim, desde que eu me entendo por gente, eu gosto da casa cheia, família cheias, todo mundo ao redor da mesa. Então, eu sempre tive vontade de ter uma família grande. E aí, minha família tem um lado italiano, eu acho que pode ser por isso, essa minha vontade, né? E depois eu casei com um marido que vem de uma família árabe, né? Então, acho que juntou a fome com a vontade de comer. E muitas outras coisas. Daí, então, assim, desde a primeira consulta, logo que eu casei, eu já engravidei. E na primeira consulta eu já falei para a médica que eu tinha vontade de ter uma família grande. Então, por isso, assim, a gente queria que fosse parto normal. Só que a minha primeira médica engravidou de gêmeos e era uma gravidez de alto risco, ela teve que me delegar para uma outra médica. E eu nunca fui atrás, assim, de saber, porque eu achei que ia ser normal. Eu já tinha exposto isso, né, nas consultas e achei que ia ser normal. Só que quando eu estava já tendo contração de 5 em 5 minutos dentro do carro e não achava nenhum hospital e não Nossa. conseguia falar com a minha médica que estava de plantão em Sobradinho. E aí ela chegou, assim, depois da gente conseguir entrar no hospital, ela chegou correndo, fez os exames, rompeu a minha bolsa no exame e falou: Olha, tem mecônio, tem que ser parto normal agora, ou parto cesárea agora. E aí, quando a pessoa fala que o seu filho está em risco, você fala: corta essa barriga. E foi o que eu fiz, o meu marido. Mas eu acho que, assim, não. Hoje eu questionaria com a experiência. Naquela época eu não tinha experiência, Uhum. não questionei. Foi em 3 minutos o Miguel nasceu de parto cesariana. Na segunda filha, a gente teve uma intercorrência. Com 32 semanas, eu fui fazer um exame e deu baixo líquido. Então, a gente ainda conseguiu segurar ela 10 dias na barriga e ela nasceu prematura, ficou na UTI, mas está ótima hoje, uma criança normal. Mas aí teve que interromper a gestação pelo baixo líquido e aí foi, foi cesárea, né? E eu já tinha mudado de médico. Esse médico, segundo o que me atendeu, ele me atendeu toda a gestação da Sara, que é a segunda, do Heitor, o terceiro, e da Maria Rosa. Toda a gestação, ele é um médico muito experiente e, assim, declaradamente ele gostava de cesariana. Ele sempre falou e nunca escondeu. Falou, olha, para que você vai sofrer? Era um senhor já e ele achava, para Uhum. ele era cômodo, marca o horário, chega lá e pronto. Para todos os médicos é cômodo, né? É, porque o trabalho de parto normalmente é longo e pro esquema que tem aqui no Brasil, o médico fica muito refém disso, né? De estar muitas horas pendente de um paciente só. E aí depois entra outra paciente em trabalho de parto, né? Então Uhum. é muito difícil para eles. Eu entendo completamente assim a rotina que se estabeleceu, que É. se estabeleceu. Porque em outros países não é assim. Daí o que aconteceu? Do terceiro filho, então, segunda foi cesárea
teve que interromper a gestação, foi cesariana. No terceiro filho, eu não sabia que eu podia tentar parto normal. O médico também não me ofereceu, então eu comecei a sentir as primeiras contrações. Aí ele falou, vamos embora para o hospital, senão de madrugada você vai me chamar. E aí eu fui. Na quarta gestação, esse mesmo médico me acompanhou, eu falei que eu queria ter parto normal, se fosse possível. E ele sempre falou que era possível, sim, e que os meus exames estavam ótimos. Quando eu estava com 35 semanas, eu tive uma intercorrência e tive que ir para emergência com uma infecçãozinha que não tinha a ver com a gestação. E encontrei, por acaso, uma médica muito amiga da minha irmã na sala de espera do hospital. Ela estava acompanhando o irmão dela que estava com uma apendicite. E ela conversou muito comigo. Ela é ginecologista, obstetra, e ela, né, todos os filhos anteriores que eu tive, ela estava em São Paulo fazendo cursos, e ela adota uma visão mais de parto humanizado, da conduta mais natural nesse sentido, né? Da gente ter o parto normal, enfim. E ela conversou muito comigo, me explicou que para mim seria interessante, apesar de alguns riscos, interromper o ciclo de cesarianas para poder ter o parto normal, já que eu tinha intenção de ter muitos filhos. Uhum. E aí, a ofegância é por causa da gestação, viu, gente? Desculpa. Então, aí a gente, na conversa, ela falou, só que eu não posso te assumir, porque eu vou estar viajando, vou estar fora do país, não tenho como assumir a sua gestação. Eu já estava com 35 semanas também, tinha assim eu tinha confiança no médico que me acompanhava, apesar de eu saber que ele gostava de cesarianas, né? E aí ela falou, olha, eu tenho essas outras médicas para indicar, e me indicou mais 2 médicas. Quando eu liguei no consultório dessas médicas, elas tinham vaga para daqui a 3 meses. Então, eu falei, time que tá ganhando não se mexe, eu vou ficar quietinha aqui. Só que a minha médica viajou, a doutora Renata Reis, né, que é a minha médica atual. Ela foi para a Europa, voltou da Europa e eu ainda estava grávida. E o meu obstetra que me acompanhava na época, o pai dele foi internado na UTI bem quando eu estava completando 40 semanas. E aí ele foi tudo assim muito preparado por Deus, eu acho, sabe? Aí ele falou para mim, olha, seus exames estão ótimos, e na mesma semana eu fui na segunda no consultório, ele pediu um exame para saber se eu poderia esperar o parto normal, para ver lá. A parte técnica eu não sei bem, mas ele viu todos os exames e falou, olha, você pode esperar tranquilamente até domingo, mas eu não posso, porque o meu pai está na UTI, numa... Oi, travou. E eu vou precisar viajar para o Rio Grande do Sul. E aí, nessa hora, eu falei, bom, ótimo, fica tranquilo, que na hora eu já lembrei da Renata, liguei para a Renata, falei, Renata, você me aceita? Aí ela, na mesma hora, me pediu vários exames, e no dia seguinte me atendeu no consultório, avaliou todos os meus exames anteriores, todos os exames de sangue, de ecografia, fez toda a parte técnica com muita segurança que ela tinha para fazer, me passou muita confiança. Eu acho que uma das coisas muito importantes que ela fez nessa consulta foi me alertar dos riscos de tentar o parto normal, né? Porque o que os médicos têm muito, assim, medo, não é medo, que eles evitam a ruptura uterina, né? Quando o útero se rompe, é uma causa de morte de mães, né? Então, se evita isso de todas as formas.
Então, ela, com dados muito técnicos, me alertou, disse, me falou a porcentagem de risco que eu tinha e perguntou se, apesar dos riscos, eu gostaria de tentar o parto normal. E aí eu topei, porque é um risco muito baixo. Eu achei que valeria a pena. E é um risco Porque que pode acontecer até no primeiro em parto, né? qualquer Assim, é cirurgia uma coisa difícil você tem de. risco, né? Então, qualquer procedimento cirúrgico você tem risco. Então, como o risco era baixo e ela me apresentou dados técnicos, eu achei que valeria a pena. Era 1 ou 2%, eu não me lembro na época. Eu achei que valeria a pena. Então, foi uma grande aventura. O parto normal, assim, a cesariana é muito rápida. Só que eu acho que a diferença é você ser ativo e passivo. Um você está operado, outro você não está operado. Então tem muita diferença na recuperação. Eu imagino que muita diferença, acho que depois a gente pode questionar a parte técnica com quem é de direito, né? Com os médicos, quem Uhum. estuda mais isso. Então a parte hormonal, eu imagino que seja assim, realmente tenha uma diferença muito grande. E, enfim, foi uma grande aventura, foi uma deliciosa aventura. Doeu muito, dói mesmo. Eu tive, sei lá, quase 48 horas sentindo contração, mas teve, assim, um acompanhamento muito ótimo da médica, muito ótimo, até redundante, né? Mas foi. E da equipe, porque teve uma enfermeira que ela me indicou para acompanhar, uma enfermeira obstétrica. E essa enfermeira, assim, por ocasião, sei lá, porque Deus preparou mesmo, ela morava no condomínio da frente do meu. Então, só um minutinho. Tá acabando a bateria. Então, aí foi super legal, porque a hora que eu precisei foi de madrugada. Ela veio, me atendeu, me acolheu e me ajudou, porque chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu já estava cansada, sentindo muita dor. E aí ela soube lidar com isso. Colocou o Murilo para dormir, falou: olha, você vai dormir, eu vou acompanhar a Priscila, fica tranquilo, porque daqui a pouco eu vou precisar de você. E aí Diferença, foi, né? foi muito importante a presença dela. Então ela acompanhou toda. Desculpa aí. Ela acompanhou a neném mesmo, os sinais vitais da Maria Rosa, né? E, e aí foi, assim, me deixou muito tranquila, me ajudou com as dores. E na hora certa, ela mandou a gente para o hospital. Então eu já cheguei no hospital já com bastante dilatação, com 7, eu acho. E eu cheguei 7 horas da manhã. A Maria Rosa nasceu só às 11. Mas foi ótimo. Assim, é uma sensação muito boa de, assim, na hora de que você conseguiu, assim, é muito bonito. Assim, a cesariana tem seus encantos, é necessária muitas vezes, e a gente saber indicar, eu acho que isso é o mais importante, você confiar na equipe que está te acompanhando e saber que às vezes vai ser necessário. E no meu quinto filho, mesmo sendo essa mesma equipe da Renata, que me acompanhou, a gente precisou fazer uma cesariana, porque ele estava sentado, ele teve de um dia para o outro baixo líquido, e a gente precisou fazer a cesárea. Então aqui eu queria dar um oi especial, porque agora a equipe da Renata não é mais só uma enfermeira, são várias enfermeiras, e elas compõem a casa de parto, que é a única da América Latina, que é a Luz de Candeeiro. Eu vi que elas É, entraram aqui. eu tô vendo aí, E é bem-vindas. uma equipe maravilhosa que está me acompanhando agora nessa gestação. E a gente está aguardando para fazer o parto normal de novo. Ai, que bom. Então, Pri, você estava falando, né? E eu lembrei que realmente, né, no Brasil, a gente tem uma cultura diferente
essa história do parto, né? Do parto normal. Eu tive um parto normal, até explicando agora por que que eu tô de novo aqui na live, né, gente? Por que que não é a Suzana ou a Raíssa? Porque das três eu sou a única que tive a experiência do parto normal. Mas eu também tive a experiência da cesárea, né? Eu tive um parto normal, uma cesárea e depois dois partos normais. E assim, no Brasil a gente tem essa cultura mesmo de intervenção no parto, né? De considerar o parto como uma necessidade de que o médico acompanhe. Só que o médico ele não estuda ele estuda para intervir, né? Ele não estuda para só ali acompanhar ou hoje, claro, existem muitos médicos que estão fazendo excelentes partos normais, estão se especializando no parto humanizado, né? Como deveria ser com todas, né? Mas, por exemplo, eu morei na Espanha um ano e eu engravidei da Letícia lá. E eu fiz a primeira parte do pré-natal lá, na rede pública deles, né? E eu me surpreendi, porque eu fiquei sabendo que lá quem atende a gente são as enfermeiras obstétricas. O pré-natal é feito todo com as enfermeiras, não é feito com médico, né? E elas me falaram que no parto o médico só vai se precisar ser cesárea. Se for parto normal também não vai. Elas têm formação para isso, elas têm, né, toda. E não é uma formação também, ó, sabe? Elas me falaram que é 2 anos de formação para isso. Então, assim, é difícil mudar essa cultura, né, no Brasil, porque o que a gente No vê hoje é SUS, muito médico. então, eu trabalho num posto de saúde, num centro de saúde, né? Uhum, Então, no SUS existe uma parceria, e eu acho que isso é excelente, porque tem a parte das enfermeiras, das parteiras, e tem a parte médica, que eu acho que é essencial de ser trabalhada. Então, cada um com as suas habilidades, e realmente acho que por isso a importância da equipe. E por sim, isso eu vejo assim que é inovador esse jeito, assim, inovador na rede privada, né? Eu sei que na Inglaterra é assim. Então, você vai ter o bebê, independente, não é com um médico, é no dia, pode ser o A, o B, o C, quem está de plantão que vai te atender. Então, assim, aqui eles começaram. Eu não sei muito isso, não, tá? Estou falando do que eu já escutei um pouquinho de um e outro contarem, tá? Não é minha área, tá? Eu estou contando da minha experiência só. Mas, por exemplo, se você vai ter neném no hospital, as enfermeiras obstétricas do posto de saúde vão te acompanhar toda a gestação e você vai ter o neném no hospital. Então, acontece dessa forma, com o médico que está de plantão. Então, o uhum, ideal é que sejam confiáveis, né? Então, agora, quando sim, uma pessoa só assume tudo, imagina, ela ter 30 pacientes, 100 pacientes, não vai dormir, uhum, porque cada dia vai é, ter um em trabalho de parto. É muito complicado, assim. é. Você se E limita. e é caro, né, na rede privada, assim, hoje, para você ter um parto normal com um médico particular, é caro, muito caro. O meu parto, meu terceiro parto, né, que foi normal, assim, meu primeiro parto foi pelo plano de saúde. Eu tive uma médica que fez, que é até a médica da Raíssa, né, ela fazia parto normal pelo plano de saúde, gente, mas isso assim, né, já tem 10 anos, hoje em dia não tem mais isso, né, nem ela mais faz. Então, assim, o meu parto, o primeiro parto foi normal, porque eu tive a sorte, né, a graça de Deus, assim, de escolher essa médica e dela fazer parto normal. Porque também muitos médicos já nem faziam parto normal. O meu Uhum. segundo foi cesárea justamente porque ela parou de fazer parto normal, numa época ela ficou um tempo sem fazer. Eu tive que mudar de médico porque eu queria tentar o parto normal de novo. Mas foi um médico que não era assim de parto normal, né? Ele falou que fazia, mas assim, eu espero até 41 semanas e tal. Deu 40 semanas, eu fiquei ansiosa e não quis esperar.
né? Eu fui ter o Gabriel com 40 semanas e 3 dias e nenhum sinal de trabalho de parto. E Nossa. assim, hoje a gente sabe que dá para esperar mais, né? Mas na época os médicos falam, não, só dá até tal data. E também eu não busquei muita informação, né? Então, e aí no terceiro, como a minha experiência de cesárea foi muito ruim, porque eu senti muita dor na recuperação, muita dor. Eu não sei como é que é com você. Tem gente que não sente nada, né? Mas eu morri de dor, assim, muita dor. Eu falei, não, o terceiro filho tem que ser normal, eu quero parto normal, né? Aí eu falei, não, agora eu tenho que achar um médico que faz parto normal, porque aí já tava crescendo aquele movimento pelo parto normal, pelo parto humanizado e tal. E aí começaram a surgir alguns médicos, mas assim, o valor foi caríssimo. Eu paguei todo o pré-natal e paguei o parto, né? E assim, cheguei no hospital, menina, com 10 centímetros. O médico não chegou a tempo. Você acredita que o meu médico não chegou a tempo? Eu tive com um plantonista do hospital, mas ele chegou assim para pegar minha placenta só. E aí no quarto filho, eu falei, não, eu quero tentar no plantão mesmo do hospital. Vamos ver, né? Porque com o Davi foi no plantão, né? Eu falei, então vai ser igual, vai ser do mesmo jeito, vai ser rápido, porque o Davi foi super rápido. E aí, só que nenhum parto é igual, né? Nenhum parto é igual. Nenhum parto é E a minha igual, nenhum história filho é foi, igual e a história é diferente. nenhuma gravidez é igual, então Hum. assim, é tudo diferente. Mas assim, o meu pré-natal foi com uma médica que faz parto normal, mas ela atendia no convênio e tal. E ela faria meu parto, mas ela cobraria. E eu falei assim: ah, não, vou tentar ter no plantão, porque falaram que a maternidade Brasília estava bem assim, pro parto, voltada para o parto normal, que eu tive uma amiga, eu tenho uma amiga que conseguiu ter com plantão, no plantão de boa, foi respeitada, não sei o que e tal. Eu falei, ah, então vou tentar. Mas eu não tive a sorte, eu cheguei lá e o plantonista achou, porque eu cheguei lá, minha bolsa estourou, né, que eu não esperava que fosse estourar. Tinha um pouco de mecônio, e aí os médicos já falam, ai, tem mecônio, é cesárea, né? Mas eu tinha uma doula, graças a Deus, uma doula maravilhosa, e ela me falou, não, o seu líquido amniótico está muito fluido, o mecônio. Então pode não ter problema, só tem que ver como é que tá a bebê. A gente fez ecografia, fez cardiotoco, viu que estava tudo bem. Só que o médico falou, não, mas. Só que eu não estava em trabalho de parto ainda, não tava sentindo nada, assim, poucas contrações bem. Aí o médico falou, não, mas você não está em trabalho de parto, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. E aí vai que essa sua filha aspira o mecônio e ela pode ficar com sequelas. Ele fez um terrorismo. E aí eu saí do consultório arrasada. Falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter cesárea. Assim, né? Quando a cesárea realmente é necessária, a gente tem que aceitar e tem que ter, é o melhor pro nosso filho, né? Mas assim, a minha doula falou, não, ele não, o que ele falou não tá certo. Fala com a sua médica. Aí eu chamei a minha médica. Ela topou, ela me examinou e tal, e fez meu parto. E assim, praticamente também, quando engrenou, foi super rápido, assim, e nasceu tudo bem e tal. Então, assim, é difícil ter parto normal no Brasil. Infelizmente, a gente tem que se cercar de informação, a gente tem que ir atrás. E é assim, até a gente pode recomendar aqui, né, os nossos profissionais que ajudaram. Você falou da Luz de Candeeiro, né? Aham. Tem mais alguém, sua médica? Então, quem me acompanha é a Renata Reis, que é da Luz de Candeeiro, que é uma casa Uhum. de parto, que são 6 enfermeiras obstétricas e 2 médicas. Então, quem é uma equipe, né? E eu acho Uhum. legal que elas estão bem coesas, assim, elas fazem reuniões semanais. Eu tenho gostado bastante do esquema. No início eu fiquei meio assim, porque você passa por todos os profissionais, né? Você não é só de um. Mas Uhum. agora, assim, eu estou bem feliz com elas e bem confiante. Assim, se precisar ser cesárea, eu sei que vai ser bem indicado. E eu acho Sim, que isso é muito importante. Eu acho que a confiança. Então, eu não posso ter. O meu parto vai ser hospitalar, não é na casa de parto, né? Mas eu acho que essa questão da confiança no profissional faz muita diferença.
Sim. Então, e hoje eu estava conversando com uma amiga sobre essa live e ela deu uma ideia a respeito disso. Ela falou: olha, conversa na sala de espera, você vai saber. Porque se na sala de espera só tem cesariana, assim, só tem, né? Muito provavelmente aquele médico ele gosta mais de cesariana e ele provavelmente vai indicar uma cesariana. Eu achei uma ideia, tá? Não estou dizendo. No meu caso, eu acho que é uma questão de confiança. E do mesmo jeito Sim. que eu confiei na primeira médica que falou, ah, tem mecônio, eu tenho que. Porque eu não tenho coragem de pôr em risco. E eu não tinha uma enfermeira me acompanhando para ver se os Uhum. sinais vitais estavam ok. Então, nem sabia. Assim, eu acho que era bem inexperiente, eu nem pensei que tinha. Eu sabia do papel da doula, mas eu não tinha uma. Então, eu acho que é importante essa confiança. E acho que é importante os médicos também serem bem sinceros. Olha, faço, não faço, gosto, não gosto. Pronto, resolve a vida de todo Uhum. mundo, né? Resolve. E assim, perguntaram aí, né, se por não me recomendaram induzir, né, quando eu tava, estourou minha bolsa, né, da Letícia. O médico que me atendeu falou assim, eu falei pra ele, não dá pra induzir, né, porque, enfim. Aí ele falou assim, porque eu não tava em trabalho de parto, né, e aí ele falou, porque se demorar muito, ela pode aspirar o mecônio, nananã. E aí ele falou, não, mas você já teve uma cesárea antes, então não dá pra induzir com não sei se é misoprasol, tem um nome do remédio lá que Ocitocina. geralmente se pode fazer indução, né? E a ocitocina também não pode dar numa quantidade muito grande, tem que ser bem lentamente. Eu acho que foi isso que fez o médico meio que tentar me jogar para cesárea. Ele era um médico plantonista, já estava no final do plantão dele, que eu cheguei lá, tipo, no final da tarde, assim, perto de trocar. E ele falou: essa mulher nem tá em trabalho de parto, vai demorar pra caramba. Não vou ficar acompanhando, assim. É o que eu penso, né, que pode ter acontecido. E aí eu chamei minha médica, graças a Deus ela pôde. E aí ela falou assim, ela me examinou, fez uma ecografia, tava tudo ótimo com a Letícia. Aí ela falou assim, olha, vamos induzir com a citocina. E eu, naquela hora, me deu um medinho, né? Porque eu falei assim, ocitocina sintética, todo mundo fala que dói pra caramba, né? Assim, eu falei, ai meu Deus, né? Será que eu vou dar conta? Aí fui pra sala do pré-parto e fiquei lá, né? Aí meu marido foi buscar a mala, estacionar o carro, pegar as coisas. A minha médica que morava lá perto falou assim: eu vou em casa só tomar um banho e volto, porque eu moro aqui pertinho. E eu nem tava assim sentindo contração ainda direito. Oi, Simone. A Simone, gente, que entrou agora, ela é moderadora de um grupo maravilhoso que chama Auxílio no Parto. Tem uma página também, a página Auxílio no Parto é maravilhosa, vocês têm que acompanhar porque tem muita informação sobre parto normal, né? Que inclusive essa página foi criada também pela Tatiane Amaral, que a gente fez a primeira live, né? Foi com ela. Foi ela que criou. Então, esse grupo me ajudou muito, assim, porque a gente tem muita informação ali. E aí, o que aconteceu? A médica saiu, eu fiquei lá. Aí a minha doula começou a fazer uns exercícios para ver se eu começava, né, a entrar em trabalho de parto. Quando ela começou a fazer os exercícios, parece que as contrações foram embora de vez. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí eu lembrei que eu tinha feito de um exercício que eu tinha feito na fisioterapia pélvica. Super recomendo. Fisioterapia pélvica na gestação. Faz muita diferença, assim, ajuda muito a se preparar, né? Preparar essa região mesmo do períneo e tudo, pra gente, né, ter um bom parto. E aí a minha fisioterapeuta tinha me passado alguns exercícios. Ela tinha passado um que era pra eu fazer assim, pro bebê encaixar mesmo. Aí eu falei assim, eu vou fazer aquele exercício lá. Era um exercício fácil, assim, muito fácil. Você colocava a mão na parede, assim, uma perna pra trás, outra na frente, e ficava fazendo um movimento com o quadril, assim, de pra frente e pra trás, assim.
Comecei a fazer isso, menina, eu senti um crack, assim. Aí eu sentia a Letícia baixando, assim, sabe? Aí as contrações começaram. Aí foi super rápido, assim. Quando a enfermeira. Aí meu marido viu que eu tava naquele estado já, ligou pra médica e falou: olha, ela tá já assim, com muita dor, vem logo. Ela, não tô indo, tô indo. Aí a enfermeira chegou com a ocitocina, eu falei assim: não precisa mais, já tô assim, quase lá. Aí nem me deram ocitocina. Foi ótimo, assim, eu parei na sala de pré-parto, eu nem fui pra sala de parto. A médica chegou lá praticamente para pegar a Letícia. Santo Então, exercício. assim, santo exercício. Então, assim, cada parto é um parto, cada gravidez é uma gravidez. E é importante mesmo a gente confiar no profissional e a gente também buscar informação, né? Buscar Eu não informação. sou também super informada, ultra mega, né? Eu prefiro também não ficar dando muita informação por aqui. A Simone é bem mais que eu, a Simone pode ajudar É, aí as dúvidas. Eu vi que muita gente perguntou aí algumas coisas, como saber se o bebê tá com sofrimento, né? Em sofrimento. Eu imagino que seja pelos batimentos cardíacos, mas assim, eu não sou especialista para falar. nem eu. Mas a gente quis trazer a experiência aqui, né? De que é possível a gente ter parto normal depois de cesárea, né? A Juliana está comentando que a cesárea também não é um fim terrível, e não é mesmo. Eu tive Uhum. as minhas cesarianas foram excelentes. Assim, eu não tive um pós-operatório tranquilo em todas elas. Então, na primeira eu tive um pontinho que inflamou, mas foi rapidamente resolvido e nada, assim, pós-operatório tranquilo. E, e eu acho que a questão é a indicação, né? Como qualquer procedimento Uhum. cirúrgico, se está bem indicado, então, do Léo, que foi o meu quinto, tinha que ser cesárea. E Uhum. foi ótimo, foi bem feita, foi um pós-operatório excelente. E tá aí, meu filho. Eu tinha tentado de todas as formas para ele virar, porque ele estava sentado, Uhum. né? Então, a gente fez a acupuntura, fez a manobra, ele não virou. Então, é porque, assim, tinha alguma coisa impedindo que ele virasse. E realmente tinha, né? Então, foi uma cesárea super bem indicada e ele está ótimo. Eu Uhum. acho que isso é importante. É que É, os procedimentos cirúrgicos estão aí, a medicina evolui para que a gente possa usufruir dos benefícios. Então, precisa saber indicar. uhum. Então, eu acho que é por aí. Hoje muita gente fala assim, muito médico fala assim, ah, não, seu bebê é grande, você não tem passagem, tá com circular de cordão, né? E isso a gente sabe que não é mais, gente, indicação de cesárea, assim, isso não é necessariamente, isso não é indicação de cesárea, na verdade, né? Então, assim, a gente tem que se informar também, né? Saber que confiar na equipe exatamente. Saber aquele médico faz parto normal mesmo, né? Não é só da boca para fora. Essa ideia sua foi ótima. Pergunta aí na sala de espera, galera, e quem teve cesárea, quem teve parto Bate normal. um papo com uma, com outra, né? Sempre. Porque você falou, tem médico que é sincero, fala, olha, eu faço só cesárea, ou então eu prefiro fazer cesárea. E tem médico que não é sincero. Fala, não, né? Você vai ter parto normal, sim, claro, se der tudo certo, né? Se estiver tudo bem com o bebê, se estiver tudo bem, não sei o quê. Mas aí chega na hora H, perto do final, né? E fala assim, ah, não, mas olha aqui, seu bebê tá muito grande, você tem pouca passagem. A gente sabe que isso não tem como, né, dizer isso assim, só de olhar para a mulher. Então, é importante a gente ir atrás, assim, sabe? E realmente é melhor para o bebê e para a mãe ser um parto normal, porque não é uma cirurgia, né? É. Agora, é claro, se tiver indicação, a cesárea, é claro, muito bem-vinda, porque salva vidas, né? Ela foi feita para isso. E no fim, eu acho que, assim, já que a gente está falando de mães de muitas viagens, eu acho que a gente tem que falar o quanto é gostoso ser mãe de muitas viagens, porque a gente tem muitas experiências para contar. E a gente percebe realmente como os nossos filhos são diferentes, como as gravidezes são diferentes, e como isso tudo dilata o nosso coração. Então, Exatamente.
Eu acho que é uma delícia estar passando essas informações para vocês. Não são informações técnicas, mas são informações assim da nossa experiência de coração mesmo, porque é muito bom ser mãe de muitas viagens, né? Então agora rezem por mim aí para que eu possa vir contar o sexto parto, né? Que se tiver que ser cesárea vai ser, mas que a gente está esperando e eu vejo a expectativa de toda a equipe para que seja normal. Que bom. A gente tem ainda uns minutinhos, eu pensei em te perguntar, Priscila, como é que tá a expectativa das crianças, assim, como que as crianças ficam nesse momento, assim, de perto de nascer e onde que elas ficam enquanto você vai para o hospital e tal, como é que Ah, elas isso é recebem legal de o saber vizinho? isso. Então, eu falo que a gente tem assim, a gente tem um grande apoio aqui. Minha família mora aqui em Brasília, do Murilo mora em Uberlândia. Em relação às crianças, eles estão na maior expectativa, né? Porque a gente está falando, eu já falei que qualquer hora eu posso ir no hospital, então posso ir para o hospital. E normalmente eu fico no hospital muitos dias, pelo menos 5, porque eles têm icterícia, aí tem que ficar na luz, né? Então, Uhum. normalmente são muitos dias. Eles já sabem. Então, eu tenho um filho que sofre mais. Então, já tem um mês que eu estou preparando ele para isso. Olha, a mamãe vai para o hospital e ele está tranquilo. Em relação a isso, ele está tranquilo. Eles estão muito ansiosos, assim, com a chegada da neném, que está sendo, assim, é bonito de ver. Que desde o dia que eu contei, eu fiquei sabendo numa segunda-feira, na terça de manhã eu contei. Então, cada um chegou na escola contando para a turma inteira que a mamãe estava grávida. Eles estão muito alegres. O caçula tá assim, não tão eufórico, né? Mas ele vai na onda dos irmãos. Então, assim, a Ele gente tem está. quantos anos Ele agora? tem 3,5. Com 3,5, o mais velho já tinha dois irmãos e eu já estava grávida do terceiro. Da Maria Rosa, né? Então, assim, ele reinou por muito tempo como caçula aí. Mas eles estão muito alegres. E aí, Uhum. quando o nosso plano A, eu vou ligar para o meu. Se for de madrugada, eu vou ligar para o meu pai, que mora mais perto da gente. E aí ele vem ficar com as crianças e o Murilo me acompanha no hospital. E aí depois, normalmente a minha sogra vem e ajuda nessa logística, né? Assim, de ficar alguém. Minha mãe me acompanha, sempre me acompanha no hospital, ela dorme comigo várias vezes, várias noites. Então, me acompanha em todos os momentos fáceis e difíceis no hospital. E aí o Murilo costuma voltar para casa para cuidar assim da logística dos maiores, né? Então a gente vai se distribuindo assim durante. Meu pai vai muito no hospital, a minha mãe, minha sogra, vem todo mundo. Mas aí quando sai do hospital a gente já entra na rotina normal da família, assim. Mas a E gente as conta crianças com vão todos, lá? inclusive com a minha avó, com a minha tia. Eu acho que eu envolvo todo mundo, assim. E eu acho muito importante, na verdade, assim, eu me sinto muito acolhida com a participação de todo mundo. E Uhum. cada um contribui com uma parte muito importante. E isso, assim, dá muita tranquilidade. É. E eles vão ao hospital ver o irmãozinho, ver a irmãzinha, ou eles esperam Normalmente eles chegar? vão uma vez ou outra, mas não é muito frequente, né? Uhum. Assim, porque o hospital é um ambiente É, contaminado. e também você fica muitos dias, né? É porque geralmente a gente fica só 2 dias, né? Normalmente, assim, quando não tem nenhum problema, é só 2 dias, né? Uhum, Então a criançada aí tá na expectativa, né? Aqui os meninos eles também estão. ficaram, assim, super. É bonito de ver, porque eu falo porque eu tenho muitas irmãs, eu tenho 4 irmãs, né? E são tesouros na minha vida. Assim, então eu acho que para eles, apesar agora eles brigam
brincam, brigam, mas é muito gostoso ter irmão, né? Minhas irmãs, eu conto com elas muito. Ah, tem uma que é médica que sempre vai nas minhas, sempre me acompanha em tudo, me salva, me cuida, e cada uma do seu jeito, né? Muito Uhum. importante. É, eu também, eu tenho uma irmã médica e uma psicóloga, então eu tô bem servida Eita, que de. beleza! Mas assim, eu ia falar dos meninos, né? Que eles fazem. Você tá falando que é bom ter irmão, né? Os meninos, outro dia eu falei assim, filho, você queria. Como é que foi que eu perguntei? Eu acho que foi pro Gabriel. Eu perguntei, você queria que a mamãe tivesse mais um bebê e tal, né? Aí ele falou assim: Não, mamãe, eu não queria que você tivesse mais um bebê, eu queria que você tivesse mais três bebês. Eu queria ter. Não, eu acho que eu perguntei: Você queria ter mais um irmão? Ele: Não, eu não queria ter mais um irmão, eu queria ter mais três irmãos. Eu queria ser igual o João, porque o João é da Raíssa, né? Eu queria ter mais. Eu queria ter muitos irmãos, assim, né? Então Eles gostam. eles, nossa, eles amam, né? Para eles, assim, é um O presente mesmo, é o melhor Miguel, presente, né? o Miguel, que é o mais velho, ele chegou na sala dele comemorando. Gente, a minha mãe vai ter mais um neném. E a turma inteira fez festa com ele, foi super legal de saber, né? Quando eu soube, eu fiquei emocionada, assim, muito legal. E a Maria Rosa, que é a quarta, ela contou para toda a escola que eram gêmeos. Ah, E eles já ficam contando, não, mas o sétimo, o sete, quando chegar, vai ter que ser menino, para manter a porque sequência. foi pela lógica, né? Existe um É, padrão, né, Priscila, a ser existe. seguido aí. Eles estão bons de lógica, né? É. Os alunos do Murilo perguntam quando que vai desempatar, né? E também eles estão fazendo bolão para saber quando que vai chegar. E eu vou me divertindo com essas coisas. Acho muito legal. É engraçado, né? As pessoas assim. Por isso que a gente tá fazendo essa série, gente, é para mostrar para o mundo, para o Brasil, que existem muitas mães de muitas viagens, muitas, assim. Nós não somos as únicas, né, Priscila? Não, As pessoas se assustam quando você fala que tem cinco filhos, seis filhos. sim. Se assustam sempre, né? A gente, na verdade, mas é gostoso, assim. Eu tenho uma relação muito boa com os meus pacientes, com os meus colegas de trabalho. Assim, as pessoas querem saber da experiência. E eu, assim, eu tenho muitas dificuldades, mas eu tenho muitas alegrias também. Então, assim, Uhum. tenho pacientes que viveram todas as gravidezes, né? E é legal, eles se emocionam, eu conto, eu mando foto. É muito legal. Ainda não nasceu a Maria Rosa, tá para nascer, Lurdinha, uma paciente muito querida, amiga da família. Ô, Pri, eu vi que teve uma pergunta antes, não sei de quem, perguntando a diferença de casa de parto para hospital, né? O que que é uma casa de Então, parto? Você sabe dizer aí pro pessoal? eu vou falar o que eu tô vendo, tá? Lá é um lugar para se ter parto normal quando as condições favorecem a isso. Mas é um lugar que está muito próximo do hospital e que tem, se há necessidade, tem um escoamento muito rápido, de 2 minutos, três, para a pessoa chegar no hospital. Isso é o que eu vejo Uhum. lá. Está tudo muito propício para o parto normal. Então, um quarto muito bonito, tem os equipamentos lá para o parto humanizado, tem banheira. O parto hospitalar, por exemplo, no meu caso, como eu já tenho alguns riscos, é um ambiente preparado para intercorrências, né? Então a equipe tem que estar preparada para o que for pior, né? E eu confio nisso, assim, Uhum. que para o risco mais grave, né? Que eu imagino que seja a ruptura uterina. Então, é um ambiente que está preparado para isso e que tem sangue se precisar de doação, que tem UTI se Uhum. precisar de UTI. Então, eu imagino que seja isso.
tá? Uhum. Imagina, não, eu sei que é É assim, né? isso, né? É assim. Então, E aqui aí em você Brasília falou que essa equipe que te atendeu tem uma casa de parto, né? tem uma casa de parto. No SUS tem uma casa de parto em São Sebastião. Uhum. E agora tem essa, né, que é a casa de parto, que é a Luz de Candeeiro, que fica na 915 Sul. Uhum. Então, Bem assim, pertinho dos hospitais. bem próximo. E esse é um pré-requisito. Então, a vigilância está tudo muito regulamentado, a vigilância é, visitou lá, lógico, e está tudo certinho, assim, para que seja tudo seguro, né? Uhum. O mais seguro possível. Porque sempre há um risco, né? É. E assim, a gente está já chegando ao final, assim, da live, eu acho que foi muito legal. E aí, assim, fazendo um resumo, assim, do que você acha, Priscila, mais importante para as mães que querem ter um parto normal, que já tiveram cesárea e querem ter um parto normal, o que que você pode dizer, assim, para elas, assim, o que que elas precisam fazer para conseguir ter esse parto normal? Claro, se for, né, se a gravidez estiver tudo bem e encaminhado, o que que você pode dizer aí? Então, primeiro, ter essa equipe de confiança, que eu acho que é essencial, tanto as enfermeiras quanto a médica, né? Eu acho que isso aí é o ponto de partida. E depois, informação, que eu acho que você falou muito bem. A gente precisa se informar para a gente conseguir ter tranquilidade na hora do parto, né? Então, quer dizer, você se preparou, lembrou do exercício e conseguiu. Isso eu acho que faz parte da informação, né? O preparo do Sim. corpo é importante, assim, durante todas as gestações eu fiz ginástica pré e pós-parto com a Vera Zufo, que é uma professora maravilhosa. Então, acho que isso favorece, porque o seu corpo está Uhum. preparado para o que é necessário. Assim, tanto para a cesárea, ela me orientava como que eu, como levantar da cama, né, depois da cesárea. E no Uhum. parto normal a gente fortaleceu a musculatura, quer dizer, durante o pré-parto a gente fortaleceu todas as musculaturas que a mulher precisa para o parto. Se Uhum. fosse normal ou cesárea, estaria com o corpo e a cabeça preparadas, né? Então, acho a informação e a equipe são essenciais. Se todos os exames estão bem, Uhum. isso traz segurança, né? E às vezes assim, não se deixar abater também às vezes, o custo, né, o financeiro também, porque às vezes tem como negociar, Eu conheço grávidas assim que lutaram mesmo pelo seu parto normal, assim, fizeram rifa, fizeram um monte de coisa, pediram ajuda mesmo, e às vezes, né, até a equipe se sensibiliza que às vezes a pessoa não tem realmente condição financeira, mas quer muito, então às vezes, né, ajuda da forma de pagamento. Então, assim, não desanimar por isso, mas lutar por tentar, né, para tentar conseguir, porque realmente, se você quer ter muitos filhos, o ideal é que tente, né, que nem você falou, quebrar esse ciclo de cesáreas É. e tentar. Mas é claro que também não. A gente já falou sobre isso, não é impossível ter várias cesáreas, né? Até vi que a Andrea Toledo estava aqui no momento aí da live, mãe de 11, acho que foram 10 cesáreas, né? Então, assim, é isso. Eu Acho acho que foi que muito foram legal, Pri. muito bom. Eu adorei participar com vocês. Quando precisar, pode me chamar e E eu dar estou à notícias da disposição. Carolina. Com certeza, eu mando fotos A para gente vai vocês. divulgar no Mães de Com Muitas Viagens, quando ela certeza. nascer. Pode, eu mando para vocês. Muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada, Pri, pela sua disponibilidade e tudo. Na correria, né, que a gente sabe que você tá, né, no finalzinho aí do parto, trabalhando pra caramba, com as crianças. Mas muito obrigada mesmo, acho que pode ter ajudado aí muita gente. E obrigada a todos pela presença aqui, gente. A gente se vê semana que vem tem mais live. Vamos anunciando aí.
Tchau. Então tá, beijo. Beijo, Beijo, Pri, tchau. obrigada. Foi muito bom. Tchau.